1. Vamos fazer a leitura desse salmo para ouvirmos a ministração da palavra que Deus tem para nós essa noite. Salmo de número 1. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pai, aqui está a tua palavra diante de nós, nessa semana, meu Deus, depois de um dia de trabalho para muitos de nós, e ouvimos, meu Deus, com desejo ardente, com fome, Senhor, e sede, meu Deus, que pedimos seja saciada em nós pela tua palavra, que é água viva, meu Deus, pelo teu alimento espiritual que nos fortalece, nos mantém de pé e nos conduz. Ó Deus, que essa palavra seja pregada nessa noite, e que todos nós possamos estar atentos a ela, permitir a ação do Espírito Santo, nos convencendo dela, meu Deus. Para isso me coloco nas tuas mãos, como teu instrumento, pedindo graça, unção e o poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja pregada. Obrigado, meu Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, nosso planeta é algo que eu tenho tido essa visão, é algo que eu tenho sido conduzido a ver, diante de tantas notícias, tantos acontecimentos, não somente no Brasil, no nosso estado, na nossa realidade, né, local, mas pelo mundo afora. Temos visto tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta corrupção, e eu, meditando, imaginei o nosso planeta como um corpo humano em estado terminal. Eu não sei se você já teve, né, esse desprazer de conhecer um caso assim, alguém que estava em estado terminal mesmo, com a falência de algum ou alguns órgãos. E, embora isso estivesse acontecendo e o fim natural fosse a morte, essa pessoa demonstrava algumas partes desse corpo em perfeito funcionamento, como se tivesse nada acontecendo. Tanto é verdade que às vezes alguém falece, por exemplo, uma cirrose hepática, e apesar disso, os outros órgãos estão saudáveis. A córnea pode ser doada, os rins, coração, enfim. E enquanto a pessoa está com esse rim fadado ao fim, ela está com todos os outros funcionando bem. Cabeça funcionando bem, o intestino funcionando bem, enfim, outras partes bem. E eu sou levado a ver que o nosso planeta está assim. E não é uma visão pessimista minha, né? Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, não é? Você já ouviu a palavra jazigo? E normalmente isso está ligado a cemitério, morte. Então, se o mundo jaz no maligno, irmãos, é de fato um lugar que está em estado terminal, irreversível, diria eu, apesar de muitos por aí, né, acharem que vai ter solução, e na verdade é isso que o anticristo vai querer mostrar a todos, né, para que todos o adorem e o tenham como a salvação. Digo isso porque, com todas essas coisas que eu tenho visto,
alguns lugares, algumas partes do mundo parece que estão preservadas. Parece que são assim um oásis, não é? Algumas partes no Brasil, poucas nós podemos dizer que ainda estão assim, e em alguns cantos no mundo, né, você pode olhar e ver algum lugar que funciona tudo muito bem, baixo índice de analfabetismo, criminalidade, enfim, tudo funcionando muito bem. Mas no geral, no todo, irmãos, o mundo está em estado terminal. Então de nada adianta a córnea estar funcionando muito bem se o resto estiver todo condenado. No máximo, essa córnea será tirada para alguém que ainda está vivo, mas aquele corpo está condenado ao fim. Pelo menos é essa a minha visão particular do nosso planeta e nosso país, principalmente nosso estado, não é? Como eu disse, estão numa fase irreversível. Eu não tenho mais esperanças de que a gente consiga reverter o quadro tão ruim que a gente conseguiu alcançar no estado e no país. Eu, pelo menos, não tenho esperança de ver. Não sei se meu filho terá ou meu neto terá essa oportunidade, mas eu já não tenho mais essa esperança, porque nós também estamos no mesmo caminho. E esse mal, irmãos, de corrupção, né, de maldade, de dolo, um desejo, a intenção de fazer mal, isso já não é novo. Esse mal já existia bem antes do nascimento do Senhor Jesus. Queria ver contigo 3 textos, 2 que estão em Miqueias, se eu não anotei a referência errada, né? Miqueias capítulo 6, versículo 11, e no capítulo 7, do 2 ao 4. Miqueias 6, versículo 11, diz assim: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? No capítulo 7, dos versículos 2 ao 4, diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Veja que havia uma corrupção moral em Israel e Deus abomina, não é? A balança enganosa, abomina o engano, os pesos diferentes, 2 pesos e 2 medidas. Havia esse costume, nesse momento, de que ao você comprar alguma coisa, eles roubavam no peso, roubavam na quantidade e roubavam também. O juiz aceitava suborno para dar alguma sentença, não é? Coisas que, por incrível que pareçam, só acontecem na Dinamarca, aqui no Brasil não. Em Oséias também tem um texto, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Então veja que na Bíblia, antes mesmo do Senhor Jesus nascer, já havia esse costume de corrupção. Então nós vemos que desde a queda de Adão, há uma regressão, há uma piora no estado, não é, moral do homem, apesar dos judeus, do povo de Israel, dada a lei que Deus deu a eles, muito rígida, né? Principalmente para os padrões da época. Apesar disso, havia já entre eles a corrupção, o desejo de enganar, de roubar, e coisas essas que vêm acontecendo até o dia de hoje, e mesmo reprovado pelo Senhor, o povo continuava fazendo. Eles permaneciam nesse erro. Provérbios capítulo 11, versículo 1, um pouquinho depois aí do Salmo 1, livro seguinte, Provérbios capítulo 11, versículo 1.
diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Veja que Salomão escreve isso e já diz, então eles lá naquele momento já sabiam que Deus condenava essa prática da balança enganosa, da corrupção, e Deus condena ainda hoje. Então, irmãos, nós vemos que há uma piora, né, uma decisão do povo naquele momento, apesar de Deus ter mostrado a eles o que era correto fazer, dizia a eles a respeito da santidade e mostrava para eles, tanto que o monte Ebal e esqueci o outro, eu vou lembrar, eram dois montes que simbolizavam a Gerizim, Ebal e Gerizim, dois montes que simbolizavam a obediência e a desobediência. Era algo para que todas as vezes que o povo olhasse para aqueles montes, eles soubessem dos dois caminhos que eles deveriam escolher. O caminho da obediência, o caminho do crescimento, o caminho da ordem, não é? Dos mandamentos de Deus, dos bons caminhos, e escolher o mal, desobedecer. Era isso. E ainda hoje há dois caminhos. Nós vemos aqui no Salmo que lemos, no Salmo 1, que há dois caminhos, duas possibilidades. Há então uma escolha, mesmo num mundo que está condenado. O mundo jaz no maligno e está em estado terminal. Mas mesmo você e eu, morando, vivendo nesse mundo, nós temos um caminho alternativo para escolher. Há dois caminhos diante de todos nós, e somente dois. Não há um meio termo, não há um terceiro caminho. Ou você escolhe o caminho, como Deus diz, escolhe a vida, e é um caminho de progressão, é um caminho de crescimento, ou você escolhe o caminho da morte, o caminho do mal, que é um caminho de regressão, é um caminho de piora, que vai afundando cada dia mais. Então só há esses dois caminhos, irmãos. Se você não estiver, sinto lhe dizer a verdade, se você não estiver no caminho da verdade, no caminho que Deus traçou, você está no caminho da regressão. Você está indo de mal a pior. Você está num estado contínuo de piora. E nesses tempos difíceis, irmãos, que nós estamos vivendo, esse caminho sempre está, ele sempre esteve, mas nesses momentos difíceis, sempre há a sombra dele, né? Parece que mais presente ao nosso redor, né? Nos rondando, porque eu não temo em dizer que esse período todo que nós estamos vivendo, de março para cá, nós, como igreja, e não somente aqui, mas a igreja, tem experimentado um caminho de regressão. Muitos, na membresia, têm experimentado esse caminho de regressão. As duas escolhas diante deles. Qual caminho eu escolho? Caminho de progredir, de crescer, ou caminho de regredir? Porque se eu não estiver, nesse momento, crescendo, não tem aquela estabilidade. Você agora está acostumado a ver gráficos. Você olha lá no jornal da TV e vê lá a tendência de crescimento das mortes, dos casos e tal. Então você sabe muito bem quando está em queda, quando está crescendo e quando está estável. Ah, está estável. Irmãos, espiritualmente não tem essa opção. Não tem a estabilidade. Ou você está crescendo ou você está descendo. Não tem como você ficar estacionado. Não existe o ficar em cima do muro. Quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Então não há um terceiro caminho, o caminho da neutralidade, da estabilidade. Então sempre há esse medo, não é? A preocupação dos líderes em como estão os irmãos que estão afastados, os irmãos que estão em casa. Será que estão progredindo ou será que estão regredindo? Então, irmãos, o afastamento, a frieza espiritual, tudo isso anda em derredor de todos nós. E nesse momento, talvez até com mais voracidade, a falta de fé, né? Esse esfriamento que é possível
atingir qualquer um dentro da igreja. Mas esse salmo nos mostra esses dois caminhos, o que cada caminho reserva para a nossa escolha, para cada um de nós. Então, eu queria ver um pouco mais de atenção esse salmo, que eu tenho certeza você já ouviu várias mensagens a respeito dele, mas queria ver um pouco mais detidamente essa noite. Primeiro, seria o andar no conselho dos ímpios. No primeiro versículo, aí na primeira parte, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, até hoje, tenho 49 anos, nunca vi alguém manifestar para mim o desejo de ser infeliz. Nunca vi. Pode ser que aconteça, mas alguém chegar para você e dizer: olha, meu desejo é ser infeliz. Essa é a minha meta de vida. Oh, como eu desejo a infelicidade. Mais problemas, mais tribulações, que delícia. Interna, porque ele não é um normal, né? Eu ainda não conheci ninguém assim. E o Salmo diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, onde buscar felicidade? Isso daqui já me leva de cara a ver que, se não for no caminho do Senhor, eu não vou ser feliz. Não terei felicidade. Não adianta buscar outro caminho, outra alternativa, porque o Salmo diz que bem-aventurado, e aí ele diz o homem, as mulheres que não se enganem. Não diz assim: é para o homem só, eu estou fora dessa. Não. Entenda aqui o homem como ser humano, tá? Tanto o homem como a mulher. Mas feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então não há, irmãos, alguém que queira ser infeliz. Concordamos com isso? E esse andar que diz aqui, o primeiro trecho, que não anda no conselho dos ímpios, não é estar em companhia deles. Isso também é muito, e já foi muito mal interpretado, principalmente pelos evangélicos, pregando um distanciamento das pessoas, um isolamento, né? Não, eu não posso conhecer o fulano, não posso, né, sentar com o fulano, não posso almoçar com ele, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ora, irmãos, eu digo para você com certeza, nós vamos ver aqui, que esse andar não é estar em companhia dos ímpios. Se fosse assim, Jesus teria errado, porque ele andava, não é? Se sentava com os pecadores, ele estava sempre ali, né, com eles, não recusava ninguém, porque ele mesmo diz lá em Lucas 19:10, eu vi, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Eu te digo que perdido você vai salvar se você só desejar sentar ou andar na companhia dos santos. Tirando o nosso amigo Ronald, a Jéssica, que eu não sei se está aí, o Paulo e mais aí alguns funcionários, são poucos os que têm privilégio de trabalhar no meio de irmãos. Você no seu trabalho são todos cristãos, todos evangélicos, crentes confessos? Não. E o que você vai fazer? Vai se isolar deles, né? Vai se afastar deles? Vai ser como aquela ala radical mais antiga, de que interpreta isso daqui como se eu sou proibido de estar em companhia com você. Não, não é isso que o Salmo diz, não é estar em companhia dos ímpios, mas seria o proceder, o praticar como eles. Isso é o andar no conselho dos ímpios. Veja um exemplo interessante ainda aí no livro dos Salmos, Salmo número 26, um salmo de Davi, que fala exatamente sobre essa conduta do cristão. Veja o que diz o Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Aqui já faço uma pausa para que você lembre da mensagem de domingo à noite, né? Quando é colocado, Eliseu coloca para todos ali: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar titubeando, vacilando entre dois caminhos? Se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é o Senhor Deus, então sirvam a Baal. Escolham
quem vocês vão escolher, mas não podem ficar vacilando, né? Cocheando aí, nessa indefinição. É aqui que Davi diz, eu confio no Senhor sem vacilar. Eu não fico, né, naquele vai e vem, sem definição a quem eu vou servir. Eu confio em Deus sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Veja aí o caminho. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Veja o que Davi diz a respeito desse caminho, da sua postura, da sua confiança em Deus. Como ele afirma aqui mais de uma vez, eu não me sento com homens falsos, eu não me associo com dissimuladores, eu não tenho compactuado com os malfeitores, eu me aborreço deles. Davi tem deixado claro a sua postura, dizendo sempre, eu ando na minha integridade, confio sem vacilar e estou no caminho do Senhor. Irmãos, isso é estar com Deus e não estar na companhia dos ímpios, não praticar como eles, não proceder como eles. É assim que diz Davi nesse belíssimo Salmo 26. E praticar um conselho, poderíamos dizer que o entendimento correto é praticar um propósito, com um objetivo a ser atingido, ou talvez um estilo de vida. Esse é o significado, né, de praticar um conselho, praticar o conselho dos ímpios. Irmãos, quantos de nós têm um propósito de vida definido? Você sabe que Deus tem propósitos para você? Como eu disse, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu sempre gosto de mencionar algo que Bispo Firmino uma vez falou, se não me engano foi aqui na igreja mesmo, num congresso de missões, ele dizendo a diferença entre plano e propósito. E aí a gente entra, né, muito naquele costume nosso de dizer que Deus tem um plano para mim. Queridos, eu prefiro imaginar que Deus tem um plano macro, é assim pelo menos que eu gosto de ver. Deus tem um plano macro muito maior do que o que simplesmente Ele possa ter para mim. E o plano macro dele é buscar e salvar o perdido. Por isso Jesus andava no meio deles, porque Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para quem já está curado. Então, Jesus, Deus, com esse plano macro de salvação, Ele nos inseriu nesse plano com um propósito. Cada um de nós, então, tem um propósito. Deus tem um propósito para você, para que Ele atinja esse plano, tá? Então, praticar o conselho seria praticar um propósito, a fim de atingir um objetivo. Então, irmãos, quem anda no conselho dos ímpios é aquela pessoa que tem um propósito, tem um objetivo a ser alcançado. E qual é esse objetivo, irmãos? Qual é esse estilo de vida? Se você anda com os ímpios, com certeza o seu objetivo, o seu alvo, o seu conselho é o pecado. Não é o alvo de Deus, o alvo que temos para nós, porque nós cansamos de cantar, né? Meu alvo é Cristo. Qual é o seu propósito? Qual o propósito para a sua vida? Qual é o seu alvo? Irmãos, a Bíblia está repleta
nos mostrando quais são os propósitos de Deus para nós, nosso propósito de santidade, nosso propósito de levar o Evangelho a toda criatura, nosso propósito de ter comunhão uns com os outros. Há vários propósitos para todos nós, mas nós temos que andar esse caminho, temos que escolher esse caminho para sermos inseridos nesse plano de Deus. Mas se eu ando no conselho dos ímpios, o meu plano não é o de Deus. O meu objetivo, o meu estilo de vida, o meu proceder não é segundo o que Deus quer para o seu povo, mas o proceder dos ímpios. Então, o nosso proceder deve ser digno e glorificar a Deus. É assim que nós identificamos. O apóstolo Paulo tem uma passagem lá em Filipenses que você talvez saiba de cor. Filipenses capítulo 3, nos versículos 13 ao 16, o apóstolo Paulo fala algo que sempre nós devemos praticar, que é com relação ao olhar para a frente, esquecendo das coisas que atrás de nós ficaram. Filipenses 3:13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então Paulo deixa claro que tem um caminho, porque ele tem que avançar nesse caminho e tem que se esquecer, deixar para trás tudo aquilo que já passou e olhar adiante dele as coisas que Deus tem para ele, os propósitos de Deus, porque ele quer prosseguir nesse alvo, nesse objetivo a ser atingido. E ele diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo deseja andar, então, nesse chamado de Deus, o chamado soberano de Deus para cada um de nós, que nos inseriu nesse plano dele, o plano de salvar o homem. Então, irmãos, olhando para o Salmo número 1, a primeira coisa que eu vejo é o andar no conselho dos ímpios. Segundo, é o que se detém. Ainda no primeiro versículo, diz assim na segunda parte, não se detém no caminho dos pecadores. Olha, eu não sei se você percebeu, mas eu pelo menos percebo aqui uma piora no estado. Você percebe isso? Porque primeiro ele diz que é bem-aventurado o homem que não anda, mas é um caminhar, não é? O segundo é se deter. Irmãos, você vai ver depois comigo que ainda há um terceiro estágio, uma terceira piora, porque o sentar, deter-se, é pior do que andar. Concorda comigo? Se você tem um caminho, e se você escolheu um dos caminhos, querido, você tem que caminhar. Ou você escolhe um caminho para ficar parado nele. Toda vez que você escolhe um caminho, você tem que trilhar esse caminho. E aí, se você escolhe, o natural é que você vá andando. Vai progredindo. Ainda que seja para pior, você progride, não é? Mas você vai andando. Se você se detém, é uma piora. Eu lembro de um conhecido que trabalhou comigo, que ele dizia assim, eu saía de casa de manhã para comprar pão, saía da padaria, colocava a bisnaga embaixo do braço, naquela época ainda era bisnaga, e aí passava em frente ao boteco. Quando ele passava no boteco, os amigos, ei, vem cá fulano, vem tomar uma. E aí ele ia, quer dizer, ele tinha um caminho de volta para casa, mas no meio do caminho ele foi detido. Ele se deteve ali, parou ali e aí ficava bebendo com os amigos. Ele falou que ele chegava em casa com a bisnaga já partida, toda arregaçada, no final do dia. Irmãos, que efeito tem? Já tomaram café da manhã, já almoçaram, né? Já se dependiam da bisnaga para comer. Ele dizia, era a pior fase da minha vida. O vício era tamanho. E quando eu voltava para casa, no caminho,
eles me paravam. Eu era seduzido a parar no meu caminho. Então ele se detinha ali. Então é pior do que andar. O se deter é pior do que andar. Não sei se você também passava por isso quando você era criança e você andava com a sua mãe. Naquela época não tinha shopping, tinha que ir lá no Saara, no centro do Rio. E aí a sua mãe gostava de andar mais do que notícia ruim e você queria ir para casa. E aí na volta para casa, doido para chegar, aí sua mãe se parava no caminho para conversar com alguém. Já passou por isso? Aí você, caramba, pô mãe, vamos embora. Não, peraí, é só um minutinho. Aí fica conversando, né? Nós vamos ver que tem um estado pior, que era quando ela sentava. Quando eu sentava, aí você, e agora já era. Sentou, já era, vai levar horas aí. Acabou a minha esperança de chegar em casa. Se tivesse apertado, você estava lascado. Mas há uma piora, porque o que se detém é aquele que se estabelece, que demora. E aqui, então, o Salmo está dizendo que, além de você não andar no conselho dos ímpios, você também não pode se deter no caminho dos pecadores. Porque o que se detém é aquele que se estabelece, que demora. E o mais perigoso, irmãos, ele é aquela pessoa que se estabelece na companhia daqueles que têm o pecado como hábito. Você se demora ali, é o caso do cara que parava lá no boteco para tomar uma cachaça. Então, você estava na companhia exatamente dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, e aí ficava naquele lugar em que não deveria estar e praticando o que o afasta de Deus. Irmãos, não pode haver comunhão da luz com as trevas. A Bíblia é clara com relação a isso. Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não há como combinar as duas coisas. O pastor Maurício até mencionou aqui nesse final de semana a respeito do jugo desigual. Também, irmãos, não dá para combinar as duas coisas. São duas coisas que não se juntam, né? Não caminham juntas. Então, irmãos, esse deter-se é um estado pior, porque o caminho do pecado é de progressão, podemos dizer, porque quem pratica e tem esse alvo como objetivo, ele vai piorando, não é? E aí, esse caminho de progressão negativa, vamos dizer, é como o Brasil nas estatísticas, né? O Brasil pode estar mal em muitas coisas, mas outras coisas, no ranking ele está bem. Assim, número de mortos por bala perdida, o Brasil pode subir algumas posições, né? De vez em quando sobe, né? Índice de qualidade de vida, né? De saneamento básico. De vez em quando o Brasil sobe como o pior país do mundo. Seria mais ou menos assim, progredir negativamente, progredir no mal, num estado ruim. Então esse é o caminho do pecado, é de uma progressão nas profundezas, é o que diz aqui o versículo 6 do Salmo número 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o caminho desses dos pecadores, dos escarnecedores e de todos os que escolhem esse caminho. É um caminho que irá perecer. Como eu disse, um mundo que aparentemente pode ter algumas coisas funcionando, mas está em estado terminal, condenado ao fracasso. Então, sempre piorando em relação ao estado anterior. Ainda no livro de Salmos, no Salmo número 42, no versículo 7, que nós inclusive estamos estudando esse salmo na escola bíblica, lemos ele no domingo pela manhã. No versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Já ouviu sobre isso? Já, né? Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu poderia te dar um doce agora se você me dissesse o que são catadupas, mas olhando para a NVI, a gente pode ter uma ideia melhor do que seria isso. Seria ao rugir das tuas cachoeiras. É assim que no Salmo número 42 fala a respeito dos
do homem de Deus que está aqui nessa situação, como nós vimos, não é? Que ele, já de cara, no Salmo 42, ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, eu também tenho, minha alma tem sede de ti, não é? Aqui ele está dizendo que o estado piora, porque nesse versículo fala o rugir das tuas cachoeiras. Você pode imaginar agora uma praia e dizer, que maravilha, eu adoro praia, adoro surfar, de repente, quem sabe, ou, poxa, gosto muito de pegar jacaré, a gente gostava quando era pequeno, mas você já deve ter tomado um caixote, né? Você já deve ter levado aquela pancada da onda e ter saído assim, né, se atropelando, se batendo todo e acordar quase morto na areia. É exatamente isso que o versículo do Salmo 42 quer dizer. Alguém que estava no início sedento de Deus, né? Assim como a corça anseia pelas águas, muda para as enchentes do desespero e tribulação. É como se esse estado de tristeza e o estado onde o pecado pode nos deixa assim meio que como se Deus estivesse passando com uma enchente por cima de nós, como se estivesse nos dando um caixote, e nós ficamos naquele desespero, na agonia. Então a sede pelas águas, no início do Salmo, já leva ali naquele momento da tristeza a uma enchente que te envolve e te deixa ali angustiado, atribulado. Esse é o resultado do caminho do que se detém. Esse é o resultado daquele que se detém no caminho dos pecadores. Então, essa é a ação do pecado. Esse é o resultado do pecado. Para quem escolhe esse caminho, como eu disse, Deus está nos dando dois caminhos e nós vemos aqui o que cada um deles pode oferecer. Mas Deus também está sempre disposto a receber aquele que deseja mudar o seu rumo. Deus também não vai te abandonar no rumo, no seu caminho que você escolheu, ainda que seja de morte. Mas se você clamar por Ele em qualquer lugar do caminho, desde que haja tempo, Deus está sempre disposto a te resgatar desse caminho. E quantos de nós já passaram por isso? Poderia dizer que todos os que se renderam a Cristo estavam no caminho errado. Ainda que digam, pastor, mas eu não estava fazendo, eu não cometia nenhum crime, eu não era nenhum traficante, eu não era nenhum viciado. Não importa, você estava no mesmo caminho que ele. Estávamos condenados, irmãos, e íamos para o mesmo estado de condenação, mas nós resolvemos mudar de caminho, e Deus nos ouviu e nos tirou com graça e misericórdia. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É claro, se eu escolhi o caminho da morte, pode ser que em determinado momento não dê mais tempo. Não adianta mais invocar ao Senhor depois da morte, porque não tem mais jeito. Mas enquanto houver vida, enquanto o Senhor não voltar, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então há a oportunidade de deixar o caminho escolhido, de deixar o caminho errado. E é o momento daqueles que estão, desde março, talvez, seguindo esse caminho, pensando agora, pastor, eu parei para analisar e desde que eu me afastei, desde que veio a pandemia, o meu estado não é de progressão, mas é de regressão. Eu estou piorando, eu estou regredindo espiritualmente, eu estou num caminho ruim. Irmãos, há tempo. Converta-se, mude o seu caminho, volte-se para os caminhos do Senhor, e Ele te receberá. Ele se compadecerá de ti, enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Então, irmãos, é o momento de nós pararmos para pensar nessas coisas. O último estado é o que se assenta, é a última parte do versículo 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu disse, mais uma nítida piora.
Quando senta, aí é que você já fica desolado, não é? Para quem tem um caminho a percorrer, sentar-se é sinal de derrota. Se você tem um caminho a trilhar e você senta e para, seria como um corredor, um atleta que está lá correndo e resolve parar e sentar no meio-fio. Querido, é sinal de derrota. Alguém vai passar por você, você vai perder ou vai acabar a prova e você não vai cruzar a linha de chegada. Então é um sinal ruim o se assentar para quem tem um caminho a trilhar. E o assentar-se aqui significa habitar. Mais uma vez, não é aquele entendimento de eu não posso sentar na mesa com um ímpio, eu tenho que sentar na mesa com o evangélico. Se não tiver evangélico, eu tenho que almoçar sozinho. Não, irmãos, não é esse a interpretação do versículo, mas significa habitar. Uma habitação, é como se fosse o habitat de uma criatura. Quando você vai olhar aqueles canais de natureza, você pode ver lá um bicho, né? Um animal horroroso, perigosíssimo. E aí você se pergunta, né? Será que esse troço tem aqui na minha casa? Será que se eu sair na rua aqui em São Cristóvão ele vai me aparecer? Aí você procura saber lá, e você, não, o habitat nele é em tal lugar, é lá no Zimbábue. Aí você, graças a Deus, é na selva, é longe daqui, é o habitat dele. Então, irmãos, o habitat, eu te pergunto, qual é o seu habitat? Qual é o seu lugar natural de habitação, de estar? É como nós vimos no Salmo 26, Davi tinha prazer em estar na casa do Senhor, na congregação, né? Ele glorificar a Deus, esse era o prazer dele. Então, qual é o nosso lugar? Qual é a nossa naturalidade? Veja, Ló decidiu habitar em Sodoma. Lembra disso? Quando ele e Abraão se separam e ele olha para um lugar e diz, eu vou por aqui. Ele resolveu, ele decidiu aquele caminho e ele viveu com os escarnecedores. E você sabe muito bem da história, o que aconteceu, e ele então colheu as consequências da sua decisão. Porque o habitat natural do justo não é ali estar no meio do pecado, não é o ambiente dele se assentar, dele se estabelecer, dele habitar. Amados, os escarnecedores são os que vigorosamente zombam e ridicularizam a palavra de Deus. Assim eram os de Sodoma e assim são os escarnecedores. Muitos que estão, não é, ao nosso redor zombam veementemente, vigorosamente, não é aquele, seria o ateu ativo, não é? Seria aquele escarnecedor ativo, aquele que vai com vigor, que zomba mesmo, intencionalmente, escarnecer da palavra de Deus. E aí eu vou resolver habitar, me estabelecer com eles. Como Davi disse, mais uma vez, o Salmo 26, eu não me associo, volto ao jugo desigual, volto a Amós 3:3, volto que não pode haver comunhão entre luz e trevas. E aí, irmãos, que lugar é esse que nós estamos desejando? Que caminho é esse que nós resolvemos trilhar? E o que esperamos encontrar no final do caminho? Você espera encontrar um lugar lindo, o paraíso? Se você não escolheu a porta estreita, se você não escolheu o caminho que conduz à salvação, se você não escolheu os caminhos de Jesus, eu posso te afirmar que o final desse caminho é de trevas, é de rugir de dentes, é para lá que o Senhor diz que todos irão que escolherem. E aí é quando mais vale o ditado, não é? Melhor só do que mal acompanhado. É melhor não ter ninguém sentando comigo, é melhor eu estar isolado do que eu estar ali estabelecido, assentado na roda dos escarnecedores. É melhor estar sozinho. Jeremias, já estamos acabando. Jeremias capítulo 15, versículos 16 e 17. Veja só. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração,
pois pelo teu nome sou chamado o Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Jeremias, um profeta chamado a conclamar, a dizer, a clamar ao povo a condenação, o exílio que era impossível de evitar. Os caldeus, a Babilônia está vindo aí, não tem como evitar, submetam-se a isso, senão vocês vão perecer. Então Jeremias, ele diz aqui, a minha dor, o versículo 17, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois eu já estou de posse das tuas ameaças. Jeremias sabia muito bem qual era o resultado, o que viria da desobediência. Jeremias sabia disso tudo. E ele diz, eu nunca me assentei na roda dos que se alegram. Esses que estão aí, achando que nada vai acontecer, que está tudo bem, que nós não vai acontecer nada, que Deus vai nos livrar. Eu nunca me assentei com esses, Senhor, porque eu preferi me assentar sozinho, porque eu já conheço qual vai ser o fim da história. Eu já sei o que irá acontecer, já estou de posse das tuas ameaças. Então, irmãos, é nesse momento que é melhor estar só do que mal acompanhado. Mas nós precisamos, então, entender que esse não é o nosso ambiente natural, mas com os irmãos. Eu não preciso chegar ao ponto de me assentar sozinho e estar ciente do que me acontecerá, do que virá, das ameaças de Deus, das catadupas, né, do caixote, da onda me levando, me batendo, eu oprimido, atribulado. Eu não preciso chegar a esse ponto, irmãos, nenhum de nós, porque há uma oportunidade de você voltar ao seu estado natural, do seu lugar de habitação. É ainda uma oportunidade de você voltar para os caminhos de Deus, um caminho de progressão, como a Bíblia diz que a nossa vereda é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. E aí, para terminar, ele também fala no Salmo 1, da progressão do bem-aventurado, desse feliz, como ele progride, como ele cresce, como ele avança. O justo é o oposto. O justo aqui, o Salmo diz que é totalmente o contrário dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores. Esse é totalmente o oposto, porque o seu prazer está na palavra de Deus. Não é de zombar, não é de perder tempo, não é de estar longe, não é de se deter, né? Não é de enveredar por outro caminho, mas o seu prazer é a palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja o caminho do justo, como é completamente contrário. Ele procura saber qual é o caminho de Deus, procura na sua lei meditar e saber da vontade do Senhor. Esse é o justo. E também é o oposto, porque ele não regride, mas progride. No versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja o que ele usa aqui, o exemplo de uma árvore plantada exatamente junto à corrente de águas. Qual é o natural para uma árvore dessa, irmãos? É ir para o fundo? Sim, ela vai com as raízes, mas o que é visível para nós, para todos, é um crescimento, é uma abertura, é uma folhagem, um fruto, porque ela está progredindo, ela está crescendo e ela tem tudo para dar frutos. Um fruto que permanece, como assim disse o Senhor. E é o que precisamos nesse mundo que está indo de mal a pior. Um mundo que está em estado terminal, mas que nós temos a oportunidade de escolher que caminho vamos seguir e podemos progredir. Acredite, podemos progredir. Veja que na história da humanidade a igreja sofreu vários revés, a igreja como instituição. E aí quem analisa essa história, né, como já estudamos aqui na época da Inquisição, época medieval, né,
muita dificuldade, muita perseguição. Para muitos poderia ser que a igreja estivesse regredindo, mas para aqueles santos que passaram por tudo isso, e inclusive morreram, irmãos, eu não vejo para eles regressão. Porque cá entre nós, para alguém passar pelo que eles passaram, sem negar o nome de Jesus, tem que estar muito acima de nós. Tem que progredir muito. É o resultado de muito crescimento espiritual. Então, apesar do mundo olhar em números a igreja sofrendo reveses, morrendo, não é, sendo assassinada, eram pessoas que morreram, mas estavam numa progressão tremenda. Porque muitos de nós, irmãos, que estufamos o peito para dizer que somos crescidos e maduros, na hora de um aperto desse, negamos a fé e corremos, largando o Senhor para trás. Então é o que nós precisamos nesse mundo. O ímpio irá de mal a pior, pois Deus conhece o seu destino. Versículos 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus então conhece o seu destino. Como Jeremias disse, eu conheço, Senhor, os teus castigos, eu conheço, meu Deus, o que o Senhor está trazendo dessa consequência das nossas escolhas. Mas, como eu disse, nenhum de nós precisa passar por isso. Então, somente nos caminhos de Deus, irmãos, progredimos, mas a escolha é nossa. E que você possa fazer a escolha certa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tantas dificuldades, não somente hoje, Pai, que temos vivido tempos difíceis, mas qualquer um de nós, Pai, sabe da história humana, quantas dificuldades a igreja já passou, quantas perseguições, quantos irmãos foram queimados, mortos, cerrados pelo meio, como a Tua palavra diz, decapitados, meu Deus. Ó Pai, mas nada disso, diante de Ti, era sinal de uma regressão. Muito pelo contrário, os que passaram por essas provações, cresceram na fé, cresceram e amadureceram, Senhor, e não negaram a Ti. Ó meu Deus, não houve regressão para eles, mas hoje talvez por termos tantas igrejas abertas por aí, e tanta membresia em muitas delas, meu Deus, com os olhos humanos podemos até ser levados a dizer que houve uma progressão, mas só o Senhor conhece, como nós lemos aqui no Salmo 26, o Senhor conhece cada um de nós no nosso íntimo, e como o Senhor também disse em Apocalipse, há muitas igrejas que aparentam que são e não são, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas ouvirão, não te conheço. Ó meu Deus, que progressão houve, meu Deus. Ó Pai, quantos de nós estão no caminho da regressão? Quantos, meu Deus, estão se afastando, esfriando na fé, desanimando? Ó Pai, não permita, Senhor, que isso aconteça, que cada um de nós faça a sua análise e se converta do seu mau caminho, volte-se para o Senhor. Como temos ouvido aqui as palavras que o Senhor tem trazido, meu Deus, palavras, ó Deus, de um voltar a Ti, palavras de decisão, para que não sejamos vacilantes, meu Deus, mas tenhamos uma firme decisão, uma firme confiança no Senhor. Ó Pai, que essa palavra possa ser ouvida e ser trabalhada no coração de cada um de nós. Assim, meu Deus, oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.